Boa noite. Boa noite a todos. Vou aguardar um pouquinho a entrada. Karina, Vanise, Let's, deve ser Letícia. Oi, Marcela, boa noite. Gratidão pela presença de vocês. Boa noite, Pai. Friozinho. Só esperar um pouquinho para a gente poder dar início a essa live, que é uma live com um propósito muito interessante. Na realidade, eu tinha até parado umas semanas de fazer as lives, porque na realidade estava me faltando um propósito maior, sabe? Eu fiquei pensando. Oi, Lucas, tudo bem? Oi, Jossana, boa noite, sejam bem-vindos. Na realidade, eu fiquei pensando nos últimos tempos. Oi, Josi, gratidão. Fiquei pensando se realmente qual seria o propósito dessas lives, né? Porque eu fiquei meio sem propósito nos últimos tempos em relação a fazer as lives, apesar das pessoas me pedirem alguns temas. Oi, Kathleen. E aí hoje me apareceu um propósito, que é essa questão da Arca de Noé, que é uma instituição, para quem não conhece, né, daqui de Três Corações, porque eu sei que muitas pessoas aí entram, são pessoas de fora, tenho muitos amigos que não moram aqui, e é uma instituição daqui de Três Corações, aqui no bairro de Santa Teresa, pertinho aqui da minha casa, que eles cuidam, né? Eles têm um projeto com as gestantes e eles têm um projeto depois de acompanhamento das crianças, tá? De 0 a 6 anos. Se o pessoal vir que o pessoal da Arca de Noé tá aí, vocês podem me corrigir, tá? Se eu estiver falando alguma coisa errada. Oi, Kathleen, boa noite. Então, eles estão, no momento dessa pandemia, muito necessitados de ajuda, tá? Ajuda que eles estão precisando seriam alimentos, e para quem mora fora ou quem quiser também, depois eu vou deixar no feed a conta bancária da instituição para quem puder estar doando, tá? Inclusive, vou deixar essa live gravada, porque eu sei que muita gente não consegue assistir ao vivo, mas se vocês puderem compartilhar essa live com o maior número de pessoas depois, para que a gente possa conseguir mais doações, porque realmente eles estão muito necessitados. Nesse momento agora, essas famílias estão passando fome, estão passando necessidade. Então, eu vou deixar a conta bancária para as pessoas que moram fora e para as pessoas que quiserem doar. Né, eu gostaria até de pedir, eu não tenho o endereço, mas eu vou colocar no feed o endereço da Arca de Noé, aqui no bairro de Santa Teresa, para quem quiser levar os alimentos até lá, tá? Depois, se alguém da Arca de Noé tiver aí, puder deixar para mim aqui no direct o endereço, por favor, para eu poder deixar aqui no feed, para que as pessoas depois possam doar. Oi, Paty, boa noite. Tá, então hoje o propósito, a intenção dessa live é trazer para vocês uma informação, claro, um assunto que eu acho que interessa a todos, né, que é a lei do retorno, que é o tema da live de hoje, para que a gente possa também, toda hora eu vou estar falando sobre a questão da doação, porque o propósito hoje é para que a gente consiga arrecadar ajuda para a Arca de Noé, que é uma instituição, é uma instituição que ajuda muita gente e que eu comecei lá há muito tempo atrás. Oi, Má, boa noite, linda. Eu comecei lá há muito tempo atrás, porque lá também é um centro espírita. Então, eles me acolheram, eu comecei os meus estudos lá, eu fiz vários cursos, eu trabalhava nesse centro espírita durante um tempo. Então, além de ser o centro espírita em cima, eles têm esse projeto lá, que é a instituição na parte de baixo. Então, tem muita gente envolvida, tem muitos funcionários, eles têm uma ajuda da prefeitura, só que a ajuda da prefeitura não é o suficiente para que eles possam estar... Aí, ó, tá, obrigada, Karen, depois eu vou anotar. Rua Ernesto Coelho Neto, 783, bairro Santa Teresa, tá, gente? Mas depois eu vou colocar no feed direitinho. Gratidão, Karen.
E aí, então, como eles têm essa ajuda da prefeitura, mas essa ajuda não é suficiente, essa ajuda só dá para poder pagar os funcionários, eles estão precisando de alimentos, eles precisam mesmo ajudar muitas famílias que nesse momento estão passando necessidade. Então, por isso eu achei que essa questão da lei do... Oh, obrigada, tá? Luísa, é Maria Luísa, né? Porque gratidão. Eu fiz palestra há muito tempo, depois parei para ter filhos, né? Então não deu tempo de eu continuar. Mas em breve, quem sabe a gente pode voltar. Eu acabo trabalhando hoje, Maria Luísa, como terapeuta espiritual, né? Então eu trabalho com a espiritualidade, continuo aí nesse mundo, mas mudei um pouquinho porque para ficar mais em casa com as crianças. Mas então, gente, o que acontece? O tema hoje, a lei do retorno. Por que esse tema que eu escolhi para falar nessa noite, que é uma noite onde a gente está precisando tanto dessas doações? Oi, Lu, boa noite, seja bem-vinda. Porque a lei do retorno, hoje mesmo algumas pessoas me perguntaram, essa lei do retorno, ela existe mesmo? Olha, gente, eu vou falar uma coisa para vocês, eu acredito muito, né? Logicamente, podem ter pessoas que não acreditam, mas uma passagem muito interessante que eu sempre busquei, que eu sempre segui é que o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória, né? Então é aquela questão, a gente pode plantar o que a gente quiser, mas a gente vai colher exatamente aquilo que a gente plantou. Então a gente tem que prestar muita atenção no nosso plantio, porque quem planta amor, colhe amor. Quem planta discórdia, colhe discórdia. E assim por diante. Oi, Iti, seja bem-vindo, saudade. Então, o que a gente tem que prestar atenção é que essa lei do retorno, ela é implacável. Tá? Queira você acreditar, e isso independente de religião, independente de você acreditar em Deus, independente de você ter uma religião ou não. O importante é você entender que aquilo que você planta, você vai colher cedo ou tarde. Tá? Então vamos buscar fazer com que esse plantio seja de uma maneira bem mais tranquila, para que a gente possa ter uma colheita mais tranquila, tá? Uma das coisas muito importantes para essa questão, que eu acredito da lei do retorno, para que a gente possa entrar num processo mais tranquilo, mais positivo, é ter empatia. E o que é ter empatia? Se colocar no lugar do outro. Quando eu me coloco no lugar do outro, eu consigo sentir na pele o que o outro está sentindo. As pessoas não fazem isso na maior parte das vezes, porque as pessoas, elas julgam, apedrejam, xingam, né? Mas as pessoas não entendem o que o outro está sentindo, por que o outro fez aquilo, né? Então a gente tem que trabalhar também, oi Gu, oi Bebo. Então a gente tem que trabalhar também a questão do perdão, né? A questão de compreender o outro, de compreender por que o outro agiu daquela maneira. O perdão é uma das maneiras positivas da gente poder entender que nós não somos melhores do que ninguém, ninguém é melhor do que ninguém. Nos coloquemos no lugar das pessoas, sempre, para que a gente possa compreender que perdoar é uma nobreza de espírito enorme. É muito difícil, né, Fábio? É muito difícil perdoar. É muito difícil. Só que a partir do momento em que a gente perdoa, a gente tira um peso das nossas costas, a gente libera o nosso caminho, a gente tira os bloqueios energéticos da nossa vida. Tá? Energéticos e espirituais, porque a cada dia que você pensa naquilo que a pessoa fez para você, que você não consegue esquecer, você traz para você toda a carga negativa dela. Você pensa que o perdão tá fazendo mal para a pessoa, a falta de perdão tá fazendo mal para a pessoa, mas tá fazendo mal para você. Essa é a questão. A questão é difícil esquecer? É difícil esquecer. Tá, mas como que eu faço, Maria? Eu não consigo perdoar, eu não consigo tirar esse rancor de dentro do meu coração. Ho'oponopono, tá? Não sei se vocês conhecem o Ho'oponopono, mas o Ho'oponopono é uma grande maneira, né, da gente poder trabalhar, né? É uma filosofia havaiana, para quem não conhece, que a gente consegue trabalhar, limpar questões do passado, limpar as nossas energias negativas e fazer com que a gente viva o presente de uma maneira muito mais intensa.
Porque quando você não perdoa, você vive de passado. Você não vive o presente. Porque se você está fincado com seu pé no presente, você perdoa. Porque daqui para frente é uma outra vida. O que passou ficou para trás, né? Rander Moraes, seja bem-vindo. Então, essa questão é perdoe. E outra coisa, quando a gente não perdoa, a gente também se coloca acima de tudo e de todos. Porque se a gente for pensar que Deus perdoa a gente, né? Que a gente faz um monte de coisa errada, a gente faz um monte né? A gente tropeça na vida inteira e a gente recebe esse perdão. Então, quem somos nós para poder não perdoar o nosso próximo? Todo mundo tem direito de errar. Nós estamos num planeta de provas e expiações, uma energia de terceira dimensão. A gente precisa sair dessa vibração negativa para que a gente saia dessa energia, para que a gente saia dessa frequência, para que a gente eleve a nossa vibração, tá? Então vamos trabalhar essa questão do perdão para que a gente seja perdoado, porque isso faz parte da lei do retorno. Se eu não perdoo, como que amanhã eu quero fazer uma coisa errada e eu quero que o outro me perdoe, eu quero que Deus me perdoe, eu quero que, né, a espiritualidade esteja do meu lado, os espíritos de luz, sendo que eu sou um ser que erro, mas o meu irmão, o meu primo, o meu amigo, o meu sócio, o meu marido, a minha esposa, eles erram também. Precisamos perdoar as atitudes, entendendo que ninguém é melhor do que ninguém. Nós não podemos nos colocar acima de uma situação de que eu sou foda e eu não perdoo ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém, gente. Vamos trabalhar a humildade, vamos trabalhar a compaixão, a misericórdia, o perdão, tá? São todas essas, são sentimentos positivos que faz com que a gente eleve a nossa vibração, que a gente saia desse mundo onde a gente tá. A gente tá desse jeito porque a gente cavou isso. Isso que a gente está vivendo hoje, essa pandemia, é a lei do retorno que a gente está sofrendo por coisas que a gente fez lá atrás. Ah, não, eu não fiz nada. Eu sou santo. Eu sinto informar que todos estamos aqui no planeta Terra. Ninguém que está aqui é santo, tá? Logicamente, vem uns espíritos de luz aí nos ajudar, que viram santo, que depois vão, tipo Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, entre outros vários aí que a gente teve, mas nós, simples mortais, estamos aqui porque merecemos estar aqui, tá? Então isso que a gente está passando agora nada mais é do que a lei do retorno do que a humanidade fez no passado. A gente foi avisado que passaríamos por isso e estamos passando por isso. Tá? Então, a aceitação de que eu errei também, de alguma maneira, eu também errei. Oi, Tati, boa noite. Ninguém aqui, então, é santinho. Então, vamos parar de apontar o dedo, de ficar achando que a gente é melhor do que algo que o outro e que eu não tenho que o outro não tem o direito de errar, porque todo mundo aqui já errou e nós estamos aí tentando recuperar algumas coisas. E algumas pessoas ainda nem estão tentando recuperar nada, porque também não entenderam nada. Né? Então, quem está começando a entender, está começando a despertar, está entendendo um pouquinho porque que nós estamos passando por isso. Então, a aceitação disso tudo... Ô pai, obrigada, pai. Se você puder mandar para mim no meu WhatsApp esse endereço, porque depois eu vou esquecer, tá? Ele mandou aqui o endereço da Arca de Noé, gente, depois eu vou passar para vocês, tá? Então, a questão é a gente se colocar no mesmo patamar do outro, tá? Então, isso é muito importante. Outra questão que a gente precisa colocar na nossa cabeça é a questão de você cria a sua realidade, tá? Os seus pensamentos criam a sua realidade. Então não adianta querer pensar negativo e colher coisas positivas. Não vai conseguir. A gente, quando é positivo, já é difícil. Oi, Salete, boa noite, seja bem-vinda. Se a gente já é positivo, já passamos por alguns momentos de dificuldade, imagina um negativo. O que ele vai colher, o que ele vai atrair? Oi, Daísa, tudo bem? Gabi, tudo jóia? Então, a gente já na positividade, já é difícil, né, viver totalmente na positividade. O negativo vai atrair o quê?
negatividade. Então, vamos começar a mudar os nossos pensamentos para que os nossos pensamentos atraiam pra gente aquilo que a gente quer pra nossa vida, tá? Oi, Lu, tá boa? Esse é a lei do retorno em relação a você recebe aquilo que você vibra. Você traz para o seu campo aquilo que você buscou. Não tem segredo, tá? O segredo é controle da mente. Controle da mente. O Fábio tá falando que pensamentos negativos são uma bosta mesmo, a nuvem negra. É verdade, é verdade. Pensa bem o que você atrai quando você só pensa aquilo que não presta, né? Meu dia não anda, minha vida não melhora, eu vivo para baixo, eu atraio pro meu campo, Fábio, energias que estão na mesma vibração. Não tem como. Não tem como você atrair para o seu campo a energia positiva ou os espíritos de luz se você está negativo. Você vai atrair o que para perto de você? Né? A sombra. E aí, depois para você sair dessa é muito mais difícil. Então, por isso que o orar e o orar e vigiar que a gente fala aqui, não é só porque às vezes tem pessoas que têm dificuldade para fazer uma oração, né? Porque as pessoas não têm uma religião, mas você não precisa ter religião para você orar e vigiar, tá? Você pode fazer uma oração que você achar, você pedir proteção, peça proteção ao universo, peça proteção ao Deus, peça proteção ao anjo da guarda, né? A Luciana tá falando sobre a questão de falar palavras negativas só atrai peso, exatamente. Palavrão, palavras de baixo escalão, xingar, gritar, reclamar. Isso daí vai trazer o quê para a vida da gente, né? O que vai trazer? Aí, peraí que eu não tô conseguindo enxergar quem é aqui que tá. Ah, tá. A Luana tá falando da lei da atração. Já fiz teste e realmente, Luana, a lei da atração é isso. A gente tem que fazer pelo outro aquilo que a gente gostaria que fizesse pela gente e também trazer a questão da positividade, né? Oi, Maisé, seja bem-vinda aí. A Maisé acabou de entrar. Eu vou falar mais um pouquinho, porque eu vi que tem pessoas que entraram depois, sobre o propósito dessa live, tá, gente? O propósito dessa live, mais uma vez, é trazer ajuda para a instituição de amparo Arca de Noé, que é uma instituição que acolhe gestantes, ajuda as crianças depois de 0 a 6 anos, acompanham essas crianças, eles estão precisando de doação. Quem mora fora e puder doar, eu vou colocar aqui a conta bancária. Quem mora aqui e puder também levar até lá, eu vou colocar o endereço. Eles estão precisando de alimentos, tá? As pessoas estão passando necessidade. Por favor, compartilhem essa live com as pessoas que você conhece para que essas pessoas possam ajudar a instituição de amparo, a Arca de Noé, que eles estão realmente muito necessitados. Então, por gentileza, quando eu vou deixar gravada essa live, eu vou divulgar no Facebook, vou divulgar no YouTube e aqui no Instagram. Peço que divulguem, que compartilhem para que mais pessoas consigam ajudar e a gente possa alcançar esse propósito. Tá? Essa live é para isso, logicamente trazendo uma informação muito importante, que é a lei do retorno. E outra coisa muito importante também, que as pessoas têm medo em relação à sua vida, é as pessoas têm medo de errar. As pessoas têm medo, né, do errado, as pessoas têm medo do tombo. Mas, gente, uma coisa muito importante, eu não sei se vocês já perceberam isso, que, Gu, gratidão, eu não sei se vocês já perceberam que a gente aprende, a gente evolui muito, muito, muito nos tombos. É quando a gente cai, que a gente precisa levantar, é que a gente cresce, é que a gente evolui, é que a gente desenvolve espiritualmente, tá? Então não tenham medo desses momentos. Esses momentos são extremamente necessários para a nossa evolução espiritual, porque somos crianças ainda. Apesar da gente achar, sou adulto, para o mundo espiritual, para o plano espiritual, nós somos crianças aprendendo a andar, aprendendo a caminhar. Então, esses momentos que a gente cai, que a gente perde, que a gente vai à falência, que a gente perde o dinheiro, que a gente perde o amor, que a gente se separa, que a gente entra na dor, é o nosso momento de maior evolução. É o momento onde a gente colhe aquilo que a gente veio buscar, é o momento que a gente vai de encontro com o nosso propósito.
Muita gente não sabe qual é o seu propósito até se encontrar no momento de muita dificuldade. Nesse momento, a gente encontra com propósito. Esse momento, a gente vai de encontro com a nossa missão, porque nós não viemos aqui a passeio, minha gente. Nós viemos aqui em busca de uma evolução espiritual, em busca de uma evolução para algo muito maior, que a gente nem tem muita noção do que é isso. A gente que estuda, que está em contato com a espiritualidade, não tem noção do que está por vir. Por isso, façamos a nossa parte em relação a tudo que a gente pode fazer de melhor enquanto estamos encarnados nesse corpo físico. Porque é aqui a nossa oportunidade de evoluir. É aqui a nossa oportunidade de sermos melhores. Tá? Depois que a gente for embora, que a gente desencarnar, que a gente morrer, usa a palavra que vocês quiserem em relação a isso, é que aí a gente vai ter a liberdade desse corpo físico, mas a evolução está aqui na carne. Por isso que é necessário a gente sentir, por isso que é necessário muitas vezes a gente cair, para que a gente possa aprender a se levantar. Né? Não tem aquela história das crianças, que as crianças falam assim, a criança precisa cair para ela aprender, deixa andar de bicicleta, ela vai cair para aprender a andar de bicicleta, não é bem isso? A gente também, só que de uma forma muito diferente e dolorosa, porque é muito doloroso perder tudo, é muito doloroso perder um amor, é muito doloroso ser tirado da gente aquilo que parecia estar tão bem, né? Mas é quando a gente sai da zona de conforto é que a gente evolui, é quando a gente sai do nosso mundinho é que a gente evolui, que a gente cresce, que a gente sai do casulo, né? Por isso que a borboleta, né? Se a gente observar bem a natureza, a gente vai ver que a borboleta, ela bate asas por quê? Porque antes ela passou por um processo de amadurecimento, né? Ela ficou dentro de um casulo e depois ela foi libertada. Nós somos assim também. A gente faz parte dessa natureza. Né? Se a gente observar as árvores, os frutos, tudo que a gente convive ao nosso redor, é porque a gente vive tanto no nosso mundinho, a gente vive tanto no material, que a gente se esquece de observar o mundo lá fora. A gente se esquece de olhar para fora, a gente esquece de olhar para dentro, a gente fica focado no propósito material, né? No casamento que está indo mal, no negócio que está indo mal, mas eu quero mais. Eu vou acordando e vou dormindo, eu vou acordando e vou dormindo, e acaba que aquilo vai no piloto automático e eu não consigo observar o que está acontecendo e o que a vida está me mostrando em relação àquilo que eu preciso enxergar. A gente não enxerga. A gente só vê aquilo que está aqui, ó, na frente. A gente não abre a nossa visão. A gente não abre a nossa visão lateral, a nossa visão, né, ao redor de tudo, para que a gente possa entrar em contato com tudo que há no universo, tá, gente? Então, essa é a questão. Eu tô olhando umas coisinhas aqui, porque senão eu esqueço que é muita coisa, que essa lei do retorno, eu ficaria aqui até amanhã cedo falando, né? Então, porque tem muita coisa para ser falado, mas aí a gente pega os pontos principais e se vocês quiserem perguntar ou fazer comentários, podem fazer. A Catherine tá falando aqui, ó, devemos entender que servir é um propósito maior, servir é sinal de amor. Realmente, Catherine, se a gente, cada um fizer a sua parte, né, que é por isso que hoje eu tô fazendo essa live em relação a essa doação para a instituição, porque a gente precisa, cada um fizer um pouquinho, né? Eu ainda falei com a Maisé hoje, falei, Maisé, eu nem tenho uma audiência assim tão grandiosa, né? Mas a minha parte é o quê? Falar daquilo que eu gosto, falar daquilo que eu estudo, falar daquilo que eu tenho um pouquinho de noção, né? Porque eu tenho muita coisa que eu ainda preciso aprender, eu não sei muita coisa, mas são as coisas que eu recebo informações da espiritualidade que me ajuda. Isso tudo que eu falo para vocês é muito intuitivo. Eu não sou nada sem essa espiritualidade que me acompanha, sem essa egrégora que está comigo durante todo o meu trabalho, durante tudo que eu realizo nos meus atendimentos, é tudo junto com eles. Eu, Maria Flávia Brits, sou apenas um instrumento, né, do Pai, do Criador, de todos que me acompanham. Quem aí já fez terapia comigo, já foi atendido, sabe como que é meu trabalho, é dessa maneira. Eu me coloco à disposição dessa espiritualidade, eu me coloco à disposição
dessa egrégora que me trouxe para isso, porque eu também, quando eu falei da questão de perder, né, de tirarem tudo, eu passei por um processo desse. Quem me conhece aqui sabe disso, que eu passei por um processo muito doloroso, né, que foi um processo de perder tudo, de entrar em umas dívidas, de ter que, para eu poder encontrar esse propósito, que hoje é o que eu trabalho, que é ser terapeuta energético espiritual, que é trabalhar diretamente com espiritualidade. E isso para mim é extremamente gratificante, porque eu sei que eles me usam para ajudar os outros e eu me coloco à disposição desse mundo, desse plano espiritual para isso, porque eu me sinto merecedora e grata. Então, quando eu falo que a gente precisa muito, de repente, perder tudo para que a gente vá de encontro com a nossa missão, eu falo por mim, porque eu senti isso na pele. E eu sei que a partir do momento em que a gente passa por momentos difíceis e que a gente consegue se reerguer, né? A gente consegue entender melhor o que a gente veio fazer aqui. Logicamente, muitas coisas estão por vir, né? Eu tenho certeza disso, mas só de conseguir trabalhar com o que eu amo, que é trabalhar com a espiritualidade, já me faz uma pessoa extremamente grata, grata mesmo. Eu sinto essa gratidão, que é uma outra coisa que a gente tem que saber sentir, gente. Porque quando a pessoa fala gratidão, a gratidão não é falada da boca para fora. A gratidão ela tem que ser sentida. A gente tem que acordar de manhã e ser grato por tudo aquilo que a gente tem, ainda que seja pouco, que de repente ainda você não chegou onde você gostaria, né? Então a gente precisa entender que ser grato é sentir-se grato, né? E o que a vida te traz de volta quando você tem gratidão? Somente coisas positivas. É a lei do retorno. Eu sou grato por aquilo que Deus me deu, eu sou grata por aquilo que eu tenho, eu sou grata pelas oportunidades que eu estou tendo, eu sou grata por um prato de comida que eu tenho na mesa, eu sou grata por abrir o olho, eu sou grata por ter saúde. Então, e essas coisas de sentir gratidão, você vai atrair para o seu campo vibracional energias totalmente positivas, porque o que o universo está olhando e falando, nossa, vamos dar mais para essa pessoa, porque ela é tão grata por aquilo que ela tem, que ela merece mais. E aí você abre o seu fluxo e você traz para você, para o teu campo, só positividade. Então sintam essa gratidão, sejam gratos, gratos de verdade, com coração, de dar vontade de chorar, de dar vontade de sair gritando, de olhar um céu estrelado e falar que coisa mais linda, né? Eu sei que é difícil, não é fácil assim, nossa Maria, mas como que eu faço isso, sendo que eu tô cheio de problemas, sendo que eu tô sofrendo, sendo que eu perdi tudo. Gente, não existe noite sem dia, não existe sol sem chuva. Então, é cíclico, todas as tempestades hão de passar. Todo dia vai voltar a brilhar, a gente vai ter a noite, amanhã vai vir um sol e assim por diante. Então, se a gente está tendo problemas, a gente tem que simplesmente se entender que aquilo vai passar. Momentos bons de euforia, de êxtase vão passar. Momentos de tristeza vão passar. Então, é simplesmente o momento de você olhar e perceber por que isso está acontecendo comigo. Por que eu estou passando por isso? Deixa eu analisar se eu sou merecedor de estar passando uma situação tão difícil. Ou se eu sou merecedor de estar passando por uma coisa tão legal. O que eu fiz que eu estou colhendo tanta alegria? O que eu fiz que eu estou colhendo tanta tristeza? Vamos analisar o nosso passado. Usar o passado para poder trazer para esse presente aprendizado. E não lamentar o passado. Porque lamentar o passado, a gente vai deprimir. Viver de futuro, ansiedade e síndrome do pânico. O que a gente precisa? Viver do presente, usando os instrumentos que a gente tem de passado, para que a gente possa trazer para o nosso presente as experiências necessárias para a nossa evolução. O passado serve para isso. Quanto ao resto, deixa ele lá. Tá? Morto, enterrado, porque lá ele ficou, não tem mais nada que a gente possa fazer com ele, a não ser pegar as experiências e aprender com essas experiências, tá? Beber uma aguinha, porque a boca vai ficando seca. Então, tudo que a gente tem na nossa vida, tudo que vem, tudo que a gente
colhe, tudo que acontece vem como um ensinamento, né? Eu falo que eu acho que a dor é o maior ensinamento que a gente possa ter, tá? E não é só a dor no corpo físico, né? É a dor emocional. Essa dor que as pessoas tanto me procuram, porque me procuram muito por questão de relacionamento, né? A dor da perda, a dor da separação. E essa dor é porque as pessoas falam assim, bobagem sofrer por amor. Só quem sofre por amor sabe como dói. Só quem passa por uma separação sabe o quanto dói. Por isso que a gente não deve julgar a dor do outro, né? Porque a dor do outro não é a sua dor. A dor do outro pode ser muito maior do que a dor que você está sentindo. Então vamos respeitar, vamos ter compaixão pela dor das pessoas, porque cada um que sabe o que está sentindo, cada um sabe aonde dói, né? Então essa questão de saber de que um sofrimento é maior do que o outro, de que um sofrimento é desnecessário. Cada um tem um sofrimento que precisa, cada um tem um sofrimento que merece e deixa as pessoas sofrerem no tempo. Logicamente, esse sofrimento ele tem que ter um tempo, né? Porque senão também vira depressão e aí tem que se tratar e a gente precisa ver até onde que vai isso. Então, na realidade, vamos só ter compaixão e misericórdia com as pessoas, com a dor das pessoas, tá? Porque todo mundo sofre. Oi, Ana Paula, popozinha, tá bom? Oi, Tati. Tudo jóia? Gente, eu nem tô falando muito oi pra todo mundo, porque às vezes eu tô falando aqui, senão eu perco meu raciocínio. Então, para vocês que estão entrando aí, não sei se vocês viram que no banner da live eu falando sobre a questão do propósito hoje, né? Que é trazer doação para a instituição de amparo Arca de Noé. Depois eu vou deixar todas as informações no feed para quem mora longe puder doar. Eles estão precisando muito, tá? Eles estão passando por uma necessidade muito grande agora, nessa época. Realmente fica difícil atender todo mundo, realmente, né, os recursos estão diminuindo. Então, quem puder ajudar, por favor. Então, gente, vamos continuar aqui com a nossa lei do retorno. Em relação ao outro, igual eu falei lá atrás, que se colocar no lugar do outro, ter empatia, né? Isso é muito importante, mas é muito importante a gente fazer pelo outro a parte que nos cabe, tá? Mas como é que eu vou entrar na vida? Não é assim. De repente, uma palavra, um sorriso, uma ligação, um abraço, né? Porque hoje as pessoas estão muito afastadas, porque hoje a gente não pode ter o contato físico, mas a gente pode mandar uma mensagem, a gente pode perguntar como que a pessoa está. Tem muita gente vivendo sozinho, tem muita gente na solidão, tem muita gente passando por momentos de dificuldade. Então essa questão dessa ajuda é muito importante nesse momento, para que a gente possa se colocar no lugar do outro, para que a gente possa contribuir para o outro, né? Então eu acho que essa questão é muito importante da gente compreender o que o outro está passando e por que o outro está passando, né? Isso faz parte também desse retorno dessa energia positiva, porque a partir do momento em que a gente se preocupa com o outro, a partir do momento em que a gente apenas dá uma ligação, tenta entender o que o outro está precisando, nesse momento a gente consegue atrair para a gente as nossas energias mais positivas, porque isso é amor, isso é a lei do amor. A gente tem uma questão de amar e ser amado, não só nos nossos relacionamentos afetivos, né? Mas a gente tem essa questão do amor em relação à amizade, em relação ao companheirismo, em relação a uma pessoa que a gente nem conhece muito, mas que a gente sabe que está precisando de ajuda. Então, assim, eu acho que a gente precisa muito ter essa questão nesse momento de se preocupar com um sentimento do outro, tá? Deixa eu arrumar um pouquinho aqui, porque os negocinhos estão ficando na minha frente. A Inês está falando, peraí, Inês, que eu vi sua pergunta aqui, mas tem, e como vibrações e empatia, com certeza, essa questão da gente ter essa questão da empatia aumenta demais a nossa vibração, porque hoje as pessoas estão tão preocupadas, né, com a questão da vibração, porque está sendo tão falado o negócio da frequência, que a vibração baixa diminui a imunidade, é verdade, viu? Eu trabalho com frequência, eu vou falar uma coisa para vocês. Quanto maior a nossa vibração, quanto maior a nossa frequência, quanto maior a nossa positividade, maior a nossa imunidade.
Quanto menos a gente vibra nessa positividade, quanto mais a nossa frequência cai, a nossa vibração cai, a nossa imunidade, ó, cai junto. É complicado, né? Mas a gente precisa fazer um trabalho aí de consciência. Na realidade, é um trabalho que é um trabalho de formiguinha, porque não é simples assim, né? A gente fala aqui, parece assim, nossa, ela tá falando, mas é tão fácil. Não é fácil. Não é fácil para ninguém, não é fácil para mim, não é fácil, igual eu falei ali no começo, todos somos seres humanos em evolução. Nós estamos aprendendo a viver, nós estamos aprendendo a conviver, nós estamos aprendendo a amar, né? Nós ainda temos muita confusão mental por causa da dimensão que a gente vive. O nosso planeta é um planeta muito denso, é um planeta onde a gente não tem a real situação de como é que isso tudo acontece. Por que a gente está vivendo essa pandemia? Por que a gente está vivendo esse momento? Porque é muito denso, a gente fica preso, parece dentro de uma cápsula que às vezes falta ar, né? Pela falta de compreensão espiritual e falta de entendimento das coisas como elas virão. Por isso é tão importante que a gente tenha fé, que a gente tenha esperança, que a gente tenha aceitação, que a gente entre num processo de entrega, né? O entrego, confio, aceito e agradeço é um mantra que deveria passar pela nossa cabeça durante todos os dias, né? Quem tem terço, japamala e puder fazer, eu sempre indico para os meus pacientes, pega esse terço ou japamala 108 vezes e faz. Entrego, confio, aceito e agradeço 108 vezes, uma vez por dia. Isso vai entrando no nosso ser, dentro da nossa consciência, e a gente vai trazendo para a gente a questão de que eu realmente entrego, eu realmente confio, eu realmente aceito, eu sou grata, eu agradeço, porque a gente precisa entrar na gratidão, A Daísa está falando uma coisa importante, resiliência. É um momento agora, exatamente, é um momento de resiliência, é um momento da gente entrar nesse processo de entender que as coisas, elas vão se modificar, vão, na hora certa. Quando as pessoas me perguntam assim, Maria, mas será quanto tempo que vai durar isso? Aí eu estava lendo um texto espírita esses dias e um mentor lá virou e falou assim, o tempo que for necessário. Que tempo é esse, né? Tempo que for necessário, que a gente não tem a menor noção que tempo é esse, quando que isso vai acabar. Só depende de nós. Depende da consciência do ser humano, depende da nossa atitude em relação a isso tudo, da nossa vibração, da nossa mão ao próximo. E é por isso que hoje eu tô aqui, gente. Hoje eu tô aqui para poder pedir ajuda para vocês, tá? Para a instituição de amparo Arca de Noé, para que a gente possa ajudar com um pouquinho que seja. Não é necessário que a gente faça grandes doações. Oi, Jéssica, tudo bem? Então é necessário só que a gente tenha um pouquinho, cada um der um pouquinho, se cada um puder dar um saco de arroz, o outro dar alguma coisa, a gente junta e consegue ajudar as pessoas. Então, por favor, compartilhem essa live. Eu nem vou ficar me estendendo muito aqui. Eu acho que basicamente o que eu tinha para falar sobre a lei do retorno, eu dei uma passada assim sobre uns tópicos que eu fiz, porque na realidade eu me comovi com a necessidade da instituição. Eles estão muito precisando dessa ajuda, então eu solicito a vocês que estão me assistindo que, por favor, se puderem compartilhar, né? Eu vou colocar aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube, para que as pessoas que puderem estar assistindo depois possam ajudar de alguma maneira, né? Eu acho que R$10, quem não tem dinheiro, que possa transferir um dinheiro. Imagina se cada um doar R$10, a gente no final tem um montante, porque realmente é uma instituição séria que precisa. Eu não estaria aqui falando se eu não conhecesse o trabalho deles, se eu já não tivesse trabalhado lá dentro para saber que é uma instituição que ajuda muita gente, tá? Então eles realmente estão passando por muita necessidade. Uma coisa que eu anotei aqui que eu queria ler para vocês, que é uma das coisas que eu gostaria de deixar, que é um recado muito importante para todos que nesse momento, né, tem essa questão de estar entendendo que é necessário a gente fazer uma parte que seja pequena. É uma passagem que fala assim: aquele que planta uma árvore, sabendo que nunca se sentará em sua sombra, começou a entender o sentido da vida.
É aquilo, né? A gente planta sem saber o que vem depois. Porque aquela pessoa que planta esperando colher, essa pessoa pode não colher nunca, porque a gente não sabe, né? Então vamos doar nosso amor, vamos doar o que a gente tem, vamos doar a nossa compreensão, nossa compaixão, nosso amor, para que a gente possa colher alguma coisa de bom. Mas o que a gente vai colher, o que a gente vai esperar em relação a isso, a gente não pode esperar nada, porque ninguém sabe o que vai ser do dia de amanhã, né? Na realidade, o viver agora, o viver de presente, traga sua consciência para o agora, porque o amanhã pode não existir, né? O que a gente tem é o presente, o que a gente tem é esse momento que chama presente, que é a vida, né? Que Deus nos deu com tanto amor, que nos criou com tanto amor, para que a gente possa viver um dia de cada vez. Vamos parar de ansiedade, vamos parar de nos preocupar com o passado que fique lá, o amanhã que chegue quando tem que chegar, porque o dia de hoje é o dia mais importante que a gente tem, é o que a gente tem de melhor. Então vamos aproveitar para poder viver o hoje. Eu agradeço demais a presença de todos vocês, para mim é muito gratificante poder falar um pouquinho aqui, principalmente quando se trata de poder ajudar alguém, né, ajudar algumas pessoas. Então eu vou deixar aqui no final, então, escrito no feed mesmo, quando eu postar esse vídeo, quando eu salvar, a conta bancária da Arca de Noé e o endereço para quem queira ir lá levar os alimentos, poder doar, tá? Já de antemão eu agradeço em nome de toda a instituição, em nome da Maisé e de todo o pessoal que trabalha duro lá na Arca de Noé. Eu agradeço a cada um de vocês que puderem fazer alguma coisa. Já é de muita ajuda quem puder doar um pouquinho, tá? Gratidão a todos. Muito, 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 muito obrigada de verdade por estarem aqui comigo essa noite, né? Da gente estar em casa, escutando aqui um pouquinho. Espero ter ajudado, espero ter feito um pouquinho dessa noite um pouquinho melhor para vocês que estão aí, tá? Estou à disposição para vocês, para qualquer dúvida, podem me chamar no direct, a hora que quiserem, no WhatsApp. Estou sempre à disposição para qualquer pessoa que precise de ajuda. Tá joia? Gratidão. Muito obrigada, fiquem com Deus. Namastê.